Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Com a responsabilidade de lecionar, dissertar a tua palavra para a tua igreja, Deus, usa o teu filho mais uma vez neste lugar para que o teu nome seja glorificado e exaltado e a igreja seja edificada, Deus. Em nome de Jesus, o teu filho, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa revista, né? O pastor pediu para os irmãos trazerem. Na lição de número 7. As crianças estão subindo, né? Cujo texto é A Fé no Servo, o Evangelho dos Milagres. Os irmãos estão acompanhando aí? Vamos fazer como fazemos na escola dominical, tá bom, irmãos? Tá? Texto áureo. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Todos. Texto áureo. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Verdade aplicada na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. Verdade aplicada na vivência dos problemas e das adversidades da vida, permanecemos na fé cristocêntrica. Objetivos da lição: mostrar que a fé é fundamental para o milagre, ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres, explicar que milagres são possíveis aos que creem. Texto de referência, irmãos, está aqui intercalado. Estarei lendo, os irmãos, nós até lemos, né? Mas os irmãos acompanhem aí. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Os irmãos podem sentar, o Antônio já orou. Aleluia. Obrigado, Márcio. Irmãos, como já foi dito aqui, o pastor hoje me passou a incumbência da escola dominical, né? Mas o Antônio apresentou um problema e a gente se preparou aqui na medida do possível, né? Para trazer para os irmãos a lição que neste texto aqui, a lição número 7, ela fala sobre a fé no servo. Tá? E ele tem tratado aqui o servo, ele, né? O nosso irmão comentarista, pastor Abinail, salvo engano, conduzindo como Cristo, sendo na terceira pessoa, como ele, né? E os irmãos vão prestar atenção aí, quem não leu a revista, que ele está se referindo sempre ao Senhor Jesus na terceira pessoa. Tá? Então, amados, é uma lição que fala a respeito daquilo que nós precisamos exercitar, porque a fé, na verdade, ela é aquilo que nos move. O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona a acreditar, e a fé é aquilo que faz com que nós exercitemos os nossos corações naquilo que nós acreditamos. Na introdução, ele diz que veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor
na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados. Então você vai perceber que o que nós estaremos abordando aqui, na verdade, é o exercício da fé. O pastor Moisés, ele sempre tem uma frase dizendo que a fé, ela não tem sentimentos, né? Ela tem os seus segredos, mas ela tem as suas expressões. E quais são as expressões da fé? A expressão da fé é a busca, é a persistência. A expressão da fé é o sacrifício que você faz, é a sua perseverança. Só faz isso quem tem fé. Só corre atrás do seu milagre quem tem fé. Louvado seja Deus. Eu assisti uma vez uma campanha, talvez o Joel deva se lembrar, lá no campo de Olinda, no início dos anos 2000, de um pastor que veio lá de São Paulo. Era Henrique alguma coisa. E ele dizia uma palavra, irmãos, que eu quero que a igreja mentalize e grave até o final desta mensagem. Sacrifício é colocar a fé na altura do milagre que você quer. Pode repetir? Sacrifício é colocar a fé na altura do milagre que você quer. Louvado seja Deus. E ele sempre estava falando sobre as expressões da fé. Aonde nós queremos chegar? E nós vamos ver aqui algumas passagens na Bíblia de pessoas que venceram barreiras porque a fé fez com que elas tivessem uma atitude de perseverança e de insistência, porfiar, insistir, querer alcançar. Louvado seja Deus. E ele diz aqui que a fé no servo e suas consequências, que o Evangelho de Marcos traça com graça todos aqueles que recorreram ao servo, ou seja, ao Senhor, com fé, foram socorridos por ele. Aí aqui ele está falando a situação da passagem daquele paralítico de Cafarnaum, aquele paralítico que, em meio à grande multidão, os homens que estavam ali ao seu lado se condoeram, se compadeceram e pegaram ali a sua cama, né, a sua maca, podemos assim dizer, e conduzindo eles até a Cristo, a ponto de que eles tivessem que passar pelas dificuldades, fazer um buraco no telhado e fazer com que aquele homem tivesse à frente do Senhor Jesus, com uma estratégia de passar por cima das dificuldades. Né? Então, irmãos, a gente entende que a gente precisa romper algumas dificuldades que demonstram as expressões da fé que eu exerço, que eu tenho, para poder alcançar o meu milagre. Sacrifício é colocar a fé à altura do milagre que você quer. Aqueles homens romperam a dificuldade, chegaram até a presença do Senhor, e ali Deus, então, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, realizou um milagre na vida daquela pessoa. Ele precisou romper as barreiras. E às vezes a gente também tem que ter esses exemplos, irmãos, como filosofia de vida para nós, porque parece que às vezes a gente quer se colocar numa condição de comodismo e esperar simplesmente que o mau tempo acabe, que de repente o sol brilhe, que as coisas começam a fluir da maneira que eu gostaria, irmãos, e às vezes a gente precisa romper algumas dificuldades. No tópico 1 nós vamos ver que, primeiro, ele rompeu, esses homens, a dificuldade física, esforço, força de vontade, desejo em querer, sair da nossa condição cômoda. Às vezes é difícil a gente sair do nosso local onde costumamos estar sob uma climatização boa, gostosa, sobre um som muito bom. Irmãos, e às vezes a gente precisa romper um pouco a dificuldade, né, da nossa vontade que a carne tem de fazer aquilo que ela quer, ficar aqui acomodado, irmãos, enquanto a gente precisa romper as dificuldades. Então você vai ver aqui que nessa passagem, essas pessoas tiveram que romper uma dificuldade física, força. Semelhante também a outras passagens, igual a mulher do fluxo de sangue, que também está inserida aqui nesse contexto. Irmãos, imagine que aquela mulher, que há 12 anos, já foi dito aqui pela irmã Jocasta, eu acho, jazia numa situação, né, ou seja, estava numa situação
desconfortável, ela teve que romper a barreira do preconceito, ela teve que romper a barreira do apontamento, ela teve que se esforçar em passar por dificuldades humanas, irmãos, bloqueios. Parece até que eu estou falando da vida espiritual de muitos, às vezes a gente encontra bloqueios. A gente às vezes precisa avançar um pouco mais, mas você vai sempre encontrar bloqueios para impedir que você avance. Esse é o papel do inimigo da tua alma. Mas existe algo no meu coração e no teu coração que me impulsiona a romper esses limites, essas barreiras. E quando a gente coloca a fé em prática, irmãos, a gente vai além daquilo que nós imaginamos. Essa mulher não tinha nada mais, ela já não tinha nem mais a quem recorrer. Não é uma frase que os irmãos sempre dizem aqui, que o Senhor, Ele retira os recursos que nós precisamos para, às vezes, para dependermos exclusivamente dele. Ela já não tinha mais recurso nenhum. Já despendia todo o seu dinheiro com médicos, com remédios e com tudo aquilo que ela podia, mas nada dava jeito, irmãos. Tem um hino que diz que isso é coisa para Deus. Às vezes a gente quer insistir em resolver um problema com o meu recurso, com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa habilidade em conduzir as coisas, irmãos, mas não tem jeito, tem coisas que só Deus faz e só Ele resolve, porque Ele é Deus. É para Ele que nós damos louvores e glória, a glória é dEle. E às vezes Deus ele quer glorificar o nome dele na minha vida, na tua vida, mas é através do milagre, meu filho. Aleluia! O crente que não tem um milagre para contar, está precisando andar um pouquinho mais pela fé. Sacrifício é colocar a fé à altura do milagre que você quer. Qual é o milagre que você quer, igreja? Qual é o milagre que eu quero? Qual é o sacrifício que eu preciso fazer? Poxa, mas então, hein? Eu vou ter que ir naquela irmã, pedir perdão? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Sacrifício. Às vezes é passar por cima do orgulho, da barreira das dificuldades. Irmãos, aleluia! Se eu não estiver disposto a obedecer a orientação que Deus tem para a minha vida, eu não estou pronto para receber a provisão de Deus na minha adversidade. Quando o Senhor diz para mim, vai por aqui, passa por ali, entra ali e avança lá. Mas eu olho para o caminho e vejo que eu não preciso fazer esse monte de sinuosa, porque o caminho mais próximo está na reta, mas não é esse o caminho que Deus quer. Ele quer que nós façamos alguns contornos, porque é nos contornos da vida que Ele nos ensina, irmãos, a caminhar com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ele tem os seus caminhos entre as tormentas e tempestades, irmãos. E se nós estamos andando com Ele, nós vamos enfrentar também todos esses percalços, todas essas adversidades. Aleluia! Então, amados, se eu não estiver pronto, eu ouvi esta palavra recentemente, se eu não estiver pronto, ou melhor, disposto a obedecer a orientação que Deus quer para a minha vida, eu não posso e nem estou pronto para receber o seu milagre. Aleluia! Deus, em sua infinita misericórdia, deu inúmeras instruções ao seu povo. Vai por ali, entra por aquele caminho, não faça isso, não faça aquilo. Aleluia. E todos os que obedeceram alcançaram o milagre. O Senhor falou para Abraão, Abraão, vai lá, sobe e sacrifica Isaac para mim. Irmãos, olha só, um homem já velho, esperou anos e anos e anos orando para Deus poder abrir a madre da sua mulher. Depois de 100 anos, o Senhor lhe concede um filho. Agora o Senhor vai assim, leva o teu filho em sacrifício porque eu quero ele para mim. Irmão, aleluia. Olha, eu não sei se eu faria o que o Abraão fez, não. E não diga que você faria mesmo, tá? Eu não sei se eu teria fé para isso não, irmãos. Eu acho que não. Aleluia. Mas o Senhor, Ele deu uma orientação. E sabe por que o milagre se realizou? Sabe por que o nome do Senhor foi glorificado? E na hora do sacrifício apareceu um cordeiro ali para ser imolado? Porque Abraão estava disposto a obedecer a orientação de Deus.
E quando nós obedecemos a orientação de Deus, o milagre se produz na minha vida. Mas às vezes é difícil, irmão. Às vezes é difícil, irmã. Vamos deixar um pouquinho a nossa natureza humana amortecida? Vamos deixar um pouquinho o nosso orgulho? Vamos deixar um pouquinho de lado, aleluia, louvado seja Deus, as coisas que me impedem de receber a orientação divina para o recebimento do milagre? Porque, amados, da mesma forma que eu pude falar do exemplo de Abraão, que ele e outros homens seguiram a orientação divina, eu também tenho exemplo de homens que não seguiram a orientação divina. E eu vou dizer para você o que está escrito no livro de Provérbios, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é a morte. Louvado seja Deus. Saul não quis obedecer às orientações do Senhor. E quantos não quiseram obedecer à orientação do Senhor? Eu poderia ficar aqui falando de inúmeros momentos aqui de pessoas que tiveram que pagar um alto preço, irmãos. O profeta Ezequiel, ele teve que fazer coisas absurdas que você olha assim na Bíblia, meu Deus, o que ele está pedindo para... Ele teve que fazer com que a mensagem profética do Senhor fosse traduzida em ações, literalmente realizadas pelo profeta Ezequiel. Até bolo com massa de esterco, irmãos, o Senhor mandou que ele fizesse. Não teve a condição de chorar pela sua esposa, raspou a cabeça, dormiu não sei quantos lados, do lado da maquete lá que ele fez, como se fosse uma maquete da cidade de Jerusalém, da cidade de Judá, da cidade de Israel, para poder remir o pecado do povo, orar, interceder pelo povo. Você olha assim, meu Deus, mas para que isso? Louvado seja Deus, coisas estranhas acontecem. Irmãos, é porque muitas vezes a gente quer questionar o que Deus tem para fazer. E Deus não está para ser questionado, Ele está para ser obedecido. Aleluia! Aquela mulher veio de lá, a sunamita, desceu e veio o homem com o bordão ali, querendo chegar à frente do profeta para poder tocar no filho da sunamita. Aleluia! Aí me veio o profeta Eliseu. Aleluia, chegou no quarto, subiu, colocou ali o seu hálito, a sua boca, sobre a boca do menino, aleluia. Diz a Bíblia que a carne do menino começou a aquecer, irmão. Aí tu fica imaginando que coisa absurda, estranha, extranatural. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural mesmo. Aleluia, glória a Deus. E eu não vou conseguir entender. Eu não entendo por que eu estou aqui, irmão. Se você entende isso, amém. Eu não entendo. Por que o Senhor pega o homem lá, o pecador, o menor da tribo, o menor da casa, o menor da cidade, o menor entre os irmãos? Irmãos, são mistérios de Deus, são coisas de Deus, a grandeza de Deus, as loucuras de Deus. Eu não posso entender, mas eu sei que Deus é Deus. Então, dificuldades físicas. Essa mulher aqui, esses homens, romperam dificuldades físicas. As dificuldades que muitas vezes a gente precisa romper. Ah, irmãos, como é bom tirar uma soneca, como é bom ficar no comodismo, como é bom, né? Aleluia, numa chuvinha dessa, ficar em casa comendo a pipoca, assistindo Netflix, irmãos, mas o Senhor muitas vezes manda a gente se levanta e anda, porque aqui não é o vosso descanso. Aleluia! E nós precisamos colocar isso no nosso coração, irmão, porque nós queremos o nosso milagre. Eu quero ver milagre na minha família. Eu quero ver o milagre no lar dos irmãos. Eu quero ver o Senhor restaurando casais. Eu quero ver o Senhor trazendo os filhos rebeldes. Eu quero ver o Senhor, aleluia, abrindo porta de emprego, curando enfermidades, irmãos. É o que nós estamos aqui, porque, irmãos, nós servimos a um Deus de milagre. E Deus, Ele é tão bom que Ele se coloca na condição de servo. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor, Ele quer ouvir a minha oração e a tua oração para atender a nossa vontade, o nosso clamor. Aleluia. Vencendo as barreiras sociais. Eu vou aqui para o tópico 2. Por que eu penso na barreira social? Porque Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Aleluias. Ele tinha uma posição a ser ostentada. Ele tinha uma posição diante da sociedade. E diz a palavra do Senhor que ele já não tinha mais esperança nos recursos que ele obtinha. A sua filha estava lá. E ele foi ao encontro do Senhor
para levar o Senhor até o encontro da sua filha e ele então pudesse realizar o milagre. Irmãos, Jairo teve que vencer a discriminação. Jairo teve que vencer uma nova doutrina que estava sendo pregada. Irmãos, se os irmãos não se lembram, Jesus Cristo foi expulso de uma sinagoga. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Embora seja a sinagoga de Cafarnaum, o Senhor foi expulso de Nazaré, mas eles estavam ali. A religiosidade judaica se reunia nas sinagogas para ensinar e para cultuar ao Senhor. E de repente chega o homem lá, lia o livro do profeta Isaías, depois ele fecha a Bíblia e diz: hoje se cumpriu em mim essa palavra. Ah, meu amigo, quem é esse cara aí? É filho do carpinteiro, pega ele. O expulsaram de lá. Eles não entendiam. Eles não entendiam a mensagem. Irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 28, em dia diz assim, aleluia, e o Senhor, louvado seja Deus, não é 11, 28 não, mas está no capítulo 11, salvo engano, que o Senhor, ele ocultou aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. O segredo da terra, irmão, não está reservado nem revelado aos grandes homens, aos doutores, intelectuais, aos grandes empresários. O segredo da terra que o Senhor tem está na sua igreja, e a igreja é a pequena entre os homens. Aquela que é rejeitada, aquela que está na segunda classe, aquela que não tem vez, que não tem voz. É para nós que o Senhor tem se revelado. É claro que é abrangente a todos, mas nós fomos, aleluias, agraciados, porque a semente caiu em boa terra. Aleluia. E o Senhor tem revelado a sua vontade a nós. Eis que o Senhor não fará coisa alguma sem antes a revelar. O Senhor não vai pegar você desprevenido, não. O filho vai por ali. Isso me faz lembrar quando o profeta Eliseu, alguém queria fazer uma estratégia para poder pegar Israel pelo laço. E quando Israel ia para um lado, o profeta chegava, manda ir para lá, vai para cá. Alguém falou assim, o que está acontecendo? Tem um espião aqui no meio? Não. É o profeta que está lá, ó. O Senhor fala tudo para ele, revela para ele tudo. Aleluia. Irmãos, ainda que o Senhor possa não fazer com que os nossos olhos vejam, o Senhor, Ele cuida de nós. Louvado seja Deus, não há ferramenta, não há nada, encantamento contra crente, irmão, fiel na palavra de Deus, o Senhor protege, nos guarda. Aleluia. Quando Jairo estava lá, irmãos, colocando as suas últimas esperanças no Filho de Deus, alguém chega ao seu encontro, Jairo, já era. Game over, fim de jogo, acabou. Ela morreu, Jairo. Aleluias. Quantas vezes, irmãos, a gente recebe palavras negativas, palavras que vão ao contrário daquilo que você está seguindo, aquilo que você está acreditando. Irmãos, mas eu sempre aprendi, desde quando eu ingressei na carreira cristã, que o crente, ele anda na contramão da vida. O crente, ele anda na contramão daquilo que é normal. Louvado seja Deus, enquanto a igreja vai para cima, o mundo vai para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, será que Naamã teria sido abençoado? Estou falando de vencer barreiras sociais. Que saiu lá da sua pátria, do seu estado, da sua nação. Foi enquanto o profeta nem quis falar com ele. Manda ele dar 7 mergulhos ali no Jordão e... Não é isso? Aí ele... Esse cara aí, pô, pelo amor de Deus. Aleluia, nem me recebeu. Nem quis ouvir a minha palavra. Aleluia, irmão, irmã. Lembra que eu falei? Se você não está disposto a receber as orientações que Deus tem para te dar, você não está pronto para receber o teu milagre? Alguém falou assim, general, o que custa você dar 7 mergulhos? Talvez eu vou transliterar, é caldo de galinha, se não fizer bem, mal também não faz. Não é isso que dizia a nossa avó, irmã Orlando? Pelo menos a minha falava isso.
caldo de galinha, se não fizer bem, mal também não faz, irmão, pode beber. O cara vai lá e, pum, dá um mergulho, 3, daqui a pouco, ih, rapaz, ficou curado. Porque obedeceu, porque creu, porque colocou, irmãos, aleluias, a orientação de Deus no centro da vontade. Glórias ao nome do Senhor. Era um homem que ostentava, tá? Ostentava as suas medalhas, ostentava os seus uniformes, né? Vamos botar assim, né? É claro que na época, completamente diferente da de hoje. Tinha as suas batalhas, tinha a sua reputação. Não ia pegar bem. Não ia pegar bem entrar na igreja. Não ia pegar bem se assentar com os irmãos. Não ia pegar bem pedir oração no final do culto. É claro que não vai pegar bem. Eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho um carro do ano zero, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho uma família, eu tenho uma casa estruturada. Não vai pegar bem eu entrar naquela igreja, onde só entram pessoas humildes, servos humildes, pessoas que mal sabem falar o português direito. É assim que os homens pensam, irmãos. Irmãos, o mundo não gosta de crente, não. Não se engane. Eu já fui enganado, não me engano mais, não. Não é o mundo, é o que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu já trabalhei com pessoas ao meu lado, falei, isso é Bíblia. Não gosto. Às vezes não ouviu uma palavra da tua boca, mas não gosta, não é porque você tem algo para falar, não. Ele não gosta do que está em você. Não gosta de ver o brilho que você tem. Os irmãos já ouviram aquela parábolazinha da abelha e da cobra? Amém? Que a cobra queria comer a abelha? A abelha não, o vagalume, perdão. Queria comer o vagalume. Toda vez que o vagalume passava, a cobra dava um bote. Um dia o vagalume falou assim, por que você quer me comer, rapaz? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu falei assim, é porque o teu brilho me incomoda. O teu brilho incomoda, irmão. O brilho do Espírito de Deus incomoda. Incomoda porque vê o teu filho passando em concurso que o filho do ímpio não passa. Te incomoda porque vê você recebendo bênção que muitos estão procurando e não obtêm. Te incomoda porque, como a irmã falou aqui, trabalhava de faxina, louvava a Deus, e Deus abriu uma porta para ele, talvez aquela que via você orando, está até hoje fazendo faxina, e você está aí cantando o hino da vitória, irmão. Incomoda, irmão. Incomoda porque vê você sendo abençoado. A gente pode passar o sofrimento que for, a prova que for, o momento difícil que for, mas vai chegar o momento em que a glória de Deus vai estar sobre a tua vida e o mundo vai testemunhar. Aleluia, irmãos. Não é porque somos bonzinhos, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Ande pela fé. Vença barreiras da fé, barreira física, barreiras sociais. Vença o orgulho. O tópico 1.2 ainda diz assim, ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso. Olha só, que Jairo não era um homem comum. Ele era um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Isso me faz lembrar também daquele homem chamado Nicodemos. Irmãos, eu vi um comentário sobre Nicodemos. Ele tinha uma importância muito grande na sociedade. Era um homem que até a barba de Nicodemos perfumava de uma forma que até os cegos. Isso aí é Nicodemo, cheiroso. Pensou? Era um homem conhecido. Mas em determinado momento, quando ele falou assim, eu vou procurar um homem de Nazaré, um filho de carpinteiro. Ele não foi na luz do dia, não, ele foi na penumbra da noite. Aleluia. Pelo menos foi. Pelo menos foi. E tu sabe o que é mais interessante nessa passagem, irmão Antônio? É que ele diz assim, é-vos necessário nascer de novo, e ele não entendeu essa palavra. Está vendo, irmãos, como os segredos de Deus são revelados aos pequenos da terra? Aqueles que ainda acreditam em milagres,
Aqueles que ainda acreditam em batismo no Espírito Santo, em línguas estranhas, revelação, salvação, poder. Aqueles que ainda acreditam no poder do joelho dobrado. Aleluia! É bom dobrar os joelhos diante do Senhor. Então Jairo não era um homem comum. Venceu a barreira social para poder chegar até a presença do Senhor. No tópico 1.3, ela fala também de uma pessoa que eu tenho uma grande admiração desta passagem da Bíblia Sagrada. É a mulher cananeia ou a mulher sirofenícia, que diante do Senhor, diz a palavra de Deus que ela ouviu falar do Senhor. Em Marcos capítulo 7, versículo 25, ela ouvindo falar de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus, aleluias, e o Senhor disse assim para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, é dura essa palavra. Você vai pedir alguma coisa para o mestre, para o Senhor, e o Senhor dá uma palavra dessa. Irmãos, se Ele fala isso para mim, se Ele fala isso para você, irmãos, não sei qual seria a minha, a sua, nem a nossa reação, mas eu acho que muita gente ia arregaçar a manga e ia partir para dentro. Como é que é, rapaz? Tu está me chamando de cachorro? O pastor Abinair diz assim: é bom que se diga que alguns estudiosos da Bíblia são unânimes sobre esta interpretação. Para eles, filhos, trata-se de uma alusão aos judeus, enquanto que cachorrinhos se refere aos gentios. Tá bom, irmãos? Essa aqui é a definição e a semântica desses dois substantivos aqui que foram citados, filhos e cachorrinhos. Mas se ele dissesse isso para a irmã? Irmã, não é normal, não. Eu fico vendo, irmãos, a capacidade, a resiliência da resposta dessa mulher. A persistência dessa mulher. Ela deixou o orgulho de lado, aquela palavra dura que ela recebeu, e disse assim para o Senhor: Senhor, aleluia, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Irmão, e ela não era judia, não. Tá? Talvez uma das maiores expressões de fé, irmãos, não foram realizadas para aqueles que estavam na casa de Israel. A Bíblia Sagrada diz que havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, mas a de Serepta foi abençoada. Havia muitos leprosos na época de Naamã, mas ele foi abençoado. Ele não era judeu. Essa mulher não era judia. Essa mulher aqui era sirofenícia. E ela disse essa palavra, amados. O Senhor a despediu. E ela recebeu a sua bênção porque ela não olhou para o orgulho. Aleluias. Não tem um louvor, irmãos, que quando diz assim: Senhor, quebra o meu orgulho. Preciso. Não é isso mesmo? Me ajuda aí. Nas águas do teu altar me purifica. No teu poder. Aleluia. Quebrou o orgulho dela, irmão. Irmão, às vezes a gente é orgulhoso, sabe? Às vezes a gente quer apresentar uma pompa, assim. Tem pessoas que até parece que é da natureza da pessoa mesmo. Tem outras que fazem e nem percebem. Amados, mas diante do Senhor, não seja orgulhoso, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos vê lá de cima e Ele nos enxerga em um nível só. Aleluias. Eu não sei como vai ser lá no céu. Por os grandes homens que realizaram grandes obras, irmãos, e que realizam até hoje, qual vai ser a condição deles? Sei lá, de repente eles vão ter um brilho diferente do meu. De repente a coroa dele vai ser maior do que a minha, eu não sei. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, ó, com esse tabernáculo aqui, que a terra há de comer, irmãos, o Senhor, Ele nos vê um assim, ó, no mesmo patamar.
Pede perdão para o teu irmão, se reconcilia com ele. Porque, amados, às vezes a tua bênção já está batendo na tua porta, já está com a bula vencida, já voltando para o céu, e você ainda não recebeu exatamente por causa do teu orgulho. Ah, mas eu queria tanto falar com o pastor, eu queria tanto falar com a irmã, eu queria tanto falar com o meu líder. E recebe uma resposta dessa. Amados, fale com Deus. É a melhor maneira de você vivenciar esse momento. Amém? Glória a Deus. Que sigamos o exemplo da mulher cirofenícia, que rompeu a barreira do orgulho para poder alcançar a sua vitória. Glórias a Deus. Aqui ele diz o seguinte: a fé é um item imprescindível para quem deseja viver para Deus. Neste sentido, devemos andar com pessoas de fé que nos aproximam de Deus e nos auxiliam a suportar os infortúnios da vida. Tópico 2. Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Então, nós vimos no tópico 1 a fé no servo e agora vivenciar milagres através do servo. Se eu tenho fé, eu posso recorrer. Eu tenho a quem recorrer. Já não foi lido aqui também sobre o dever de orar e não desfalecer? Eu tenho que recorrer. Quando dobramos os nossos joelhos para orar ao Senhor, é porque eu sei quem eu tenho crido e quem tem ouvido a minha oração. Eu tenho que recorrer a Deus. Deus pode falar comigo de muitas maneiras, mas eu só falo com o Senhor quando eu estiver na sua presença em oração, irmão. Amados, aqui diz que recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. É claro que nessa lição ela fala muito sobre fé, sobre realização de milagres. A sogra de Pedro, diz a palavra do Senhor, ela não tem grande expressão na Bíblia, né? Pelo menos até onde eu entendo, mas ela estava febril e diz a palavra do Senhor que ele chegou-se diante dela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre deixou e ela passou então a servir. E quando eu digo assim, servia, obviamente ela servia as necessidades básicas da casa, mas a a servidão também significa servir em obediência ao Senhor. Servo é para servir. E tem um ditado que diz que quem não serve para servir não pode ser servido. Quem não serve para servir não pode ser servido. Quem não serve para ouvir não pode ser ouvido. Eu sempre dizia isso na igreja. Porque tem muita gente que quer falar e não quer ouvir. Tem muita pessoa no evangelho hoje que acha que sabe tudo, quer pegar a Bíblia, quer falar, quer dizer aquilo que pensa, quer dizer aquilo que aprendeu, mas não quer ouvir os outros falarem para ele. A palavra dele é única. A palavra é a única que pode falar, que tem conhecimento. Irmão, Deus ele pode usar uma criança de 5 anos de idade, se ele quiser usar. Deus ele usa uma mula, Deus ele usa corvos, Deus ele usa quem ele quiser. Se ele encher do Espírito e falar, a gente aprende. Deus já falou através de ímpio. Eu já estive em reunião de amigo do trabalho que alguém falou assim, o crente está aqui dentro. Toma na cabeça, irmão. Tem que apanhar. Mas não é culpado dele, não. É o Senhor usando ele. Porque é verdade, e às vezes tem locais que a gente não deve ir. Não deve fazer. E quando o pastor não está lá para falar, Deus usa o ímpio para falar para você e fala para mim também. Aí você coloca a sua viola no saco e vai embora. E sai lá com um negócio quente. Porque ouviu. Glória a Deus. Então, amados, vivenciar o milagre é viver, irmãos, como eu falei no início do trabalho, todos nós temos um milagre. E Deus quer realizar milagre, mas às vezes não realiza porque nós ainda não estamos na condição de recebê-lo. Eu vi um testemunho essa semana. Marcou muito a minha vida isso, né? O meu pensamento. De um camarada que tinha um vizinho que era um inferno na vida dele. Estou falando de vocês não, viu? Estou falando do meu vizinho, não. O vizinho era um inferno na vida do cara. Brigavam, e aí ele foi e saiu, se mudou e deixou a casa lá para vender e não conseguia vender a casa. Lembra que eu falei para o irmão, se você não estiver disposto, se nós não estivermos dispostos a receber a orientação de Deus, nós não estamos prontos para ver o milagre. Isso faz parte, essa palavra não é minha não, tá, irmão?
Aí Deus vai, fala com o pastor, ó, vai lá e pede perdão para o irmão. Ele falou assim, Senhor, eu vou pedir perdão para o irmão, pelo amor de Deus. Vai lá, pede perdão para o cara. Não era irmão, não, era um homem ímpio. Aí ele vai lá, pediu perdão, tal, coisa e tal, deu aquilo lá, abraço lá, pediu desculpa lá, não, fui eu que errei, tá, não tem problema, foi embora. Quando ele saiu dali, a casa estava para ser vendida, ó, muito tempo. Quando ele saiu, apareceu um pastor de uma igreja, falou, essa casa aí, meu irmão, é minha. Quer vender? Não quero. E o melhor, irmãos, Deus ainda falou assim para ele, deixa ele comprar do jeito que ele pode pagar. Aí ele falou, é isso mesmo, Senhor? É. Não, Senhor, deixa ele pagar. Se ele vai te pagar em 200 grandes, suaves prestações, igual a Casa Bahia, né? Faz assim mesmo, vende. Ele foi e vendeu a casa para o camarada. Sabe qual foi o milagre dele? Ele comprou uma outra casa semelhante ao que ele tinha e nas mesmas condições que ele vendeu para o irmão. Pagou enquanto ele pôde pagar. Irmãos, isso é bênção de Deus, irmão. É Deus cuidando do povo dele, irmãos. Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele cuida de nós, irmãos. Quando eu comprei a minha primeira casinha, primeira porque eu não tenho mais de uma casa, né? Eu comprei uma casinha lá na rua Brejaúva, irmão, lá do lado da Ponte Azul, que quando via aquela nuvem lá no céu, eu já olhava a minha casa alagada até o joelho. Joel já foi lá correr atrás de mim para pegar um gás lá, estou lembrado. Aí, meu irmão, eu estou lá todo feliz na minha casinha, né? Pô, pequenininha, tá? Tinha meu jardinzinho, gosto da minha planta. Um dia recebi uma visita de uma irmã. A irmã entrou lá em casa, uma conhecida nossa, tá? Foi lá ver como é que a Alessandra estava, tudo bem. A Alessandra estava com um bebê pequeno, o Gesiel devia ser de meses. Quando ela sentou para tomar o café, ela olhou para mim, irmão, eu tinha acabado de comprar a casa. Ela falou assim, não é aqui que você vai ficar. O Senhor mandou te dizer, não é aqui que você vai ficar. Irmão, 2 meses depois caiu uma chuva que entrou água até o meu joelho. Ficamos desesperados, irmão, assim, meu Deus do céu, para que eu fui fazer esse negócio? Irmãos, o mesmo pedreiro que entrou na minha casa, que consertou o vazamento, botou uma válvula de retenção, fez um batente, fez a obra que eu precisava fazer, foi o mesmo que me indicou a casa que eu moro hoje. Ele me encontrou aqui, ele me apresentou a casa que eu compro. Eu falei, Senhor, mas eu não posso vender a minha casa. Como é que eu vou vender a minha casa e comprar outra? Irmãos, sabe como eu consegui minha casa? Eu troquei. Eu dei a chave da minha, peguei a chave da dele, estou aqui já há 15 anos, irmão. Graças a Deus, para a glória de Deus, irmão. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo, mas sabe por quê? Porque no dia que o pastor falou assim, eu preciso de você dirigindo a congregação lá no Paiol. Eu falei assim, Senhor, eu não posso. Mas eu fui. E eu falei para o pastor, mas eu sirvo embarcado, eu estou no porta-aviões, eu viajo. O pastor falou assim para mim, não se preocupe com isso, que isso Deus resolve. Irmão, depois que eu peguei a chave da congregação, eu não fui mais nem um dia ao mar. No dia que eu ia viajar, Deus permitiu que eu sofresse um acidente, fiquei 3 meses em casa me tratando, mas eu não deixei de ir a nenhum culto. Como pastor da igreja. Amados, é Deus ou não é, irmão? E eu não sou melhor do que ninguém, então, amados, sacrifício é colocar o milagre na altura que você quer. Eu ia ali pela casa do Joel, irmão, tinha barricada, tinha homem de fuzil, metralhadora, aí eu ia lá, a Alessandra com a barriga lá na frente, eu atrás. Depois o Gesiel nasceu, eu ia andando de dia, eu ia andando de tarde, eu ia andando de noite, mas o Senhor me deu vitória no nome santo de Jesus. Irmãos, é isso que Deus faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está recheando a tua vida e a minha mente, a tua mente de milagre. É só você olhar um pouquinho para trás, irmãos. Aleluia. Lembra daquilo que te traz esperança, igreja. Não lembra de coisas ruins, de palavras ruins, negativas que você tem recebido. Louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo da tua alma quer te parar. O inimigo da tua alma quer fazer que a tua fé seque. Mas não, irmão, nós vamos continuar bradando, seguindo e andando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. E a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Recorrer é vivenciar o milagre. O leproso, não é o leproso dos 10 leprosos, não. Esse aqui é o leproso que está, louvado seja Deus, diante do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41, que ele se aproxima do Senhor, rogando-lhe que o cure daquela terrível enfermidade. Lepra, irmãos, doença incurável, peste, representa a morte. A lepra representava tudo de ruim que poderia estar sobre a vida do ser humano. Aleluia! Mas ele chegou diante do Senhor e o Senhor perguntou para ele: o que queres? O Senhor teve compaixão. Senhor, se o Senhor quiser, tu pode me purificar. Se você hoje dobrar o teu Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Deus, ele vai dizer: eu quero, então. Seja feita a tua vontade. Seja limpo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Viveu um milagre. 2.3. Bartimeu. Irmãos, Bartimeu era tão miserável que o nome dele nem Bartimeu era, ele era Bartimeu, era filho de Timeu. Nem se sabe se Bartimeu era nome próprio. Porque o prefixo Bar significa filho de alguém, filho de Timeu. Sabe-se que ele é filho de Timeu, mas não sei qual era o nome dele. Então vamos chamar de Bartimeu. Estava lá, irmãos. Aleluia. E de repente ele começou a ver que Jesus estava passando. Vê não, ele ouviu, soube, tomou conhecimento. Não vou falar que nem alguns dos irmãos estão falando aí não, tá? Você viu o áudio que eu te mandei? Recebi um meme, eu vi o áudio que eu te mandei, um ouvido com um olho dentro. Não, Bartimeu não viu. Ele percebeu, alguém disse. Ali passa o mestre, ele: Senhor, filho de Davi. Foi o único que eu vi gritar: Jesus, filho de Davi. Tu tem a noção do que esta expressão significa? Aleluia. Ele estava já vendo que o Senhor Jesus era da linhagem, porque todos sabiam que pela profecia o Messias era da linhagem da casa de Davi, porque até o próprio Senhor, quando por intermédio do anjo Gabriel, salvo engano, chegou diante de Maria, ela diz que ele estabelecerá e dará continuidade ao trono de Davi. Então Bartimeu, ele não foi apenas um homem, ele foi um homem que ele cria sabendo que ele era Jesus, o Messias, o filho de Davi, o rebento de Davi, de Jessé. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E há, sim, irmãos, a necessidade que os que se aproximem dele, aproximem-se pela fé, irmãos. É pela fé que nós somos conduzidos a fazer coisas que na nossa condição natural nós não temos condições de fazer. É pela fé que você é ousado. É pela fé que você ora por aqueles que necessitam. É pela fé que você espelha os demônios. É pela fé que você é convidado para ir na casa da irmã e colocar a mão na cabeça dela e orar e ministrar a bênção. Crente não determina nem decreta, crente ministra e deixa o Senhor agir. Deus, ele não dá autoridade que eu não tenho, mas ele também não tira aquilo que ele é na minha vida e na tua vida. Lembra que eu falei no final da culto, na semana passada, que não existe submissão, autoridade sem que antes haja submissão? Então, irmãos, os demônios, as enfermidades, elas se submetem a Deus. Porque ele tem autoridade, ele tem todo o poder. Ele pode, ele faz, ele é. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esse homem, Bartimeu, creu no Filho de Deus, no Filho de Davi. Aleluias! Ele podia ser cego fisicamente, mas ele enxergou coisas que muitos homens que tinham uma visão normal não conseguiriam enxergar. Aleluias. Eu me lembro que eu fui uma vez a Salvador, de viagem no navio, e fui à casa de um irmão que mora aqui, Ricardo de Albuquerque, mas que tinha sido transferido para Ricardo. E quando eu cheguei lá, ele me recebeu a mim e mais 2 homens, olha só. Um homem amigo nosso aqui me recebeu, 3 marinheiros em sua casa, crente. Irmãos, e ele estava me contando uma experiência que ele foi na casa de um camarada que era, ou melhor, ele recebeu um cego na sua casa. E quando aquele homem foi na casa dele, ele falou assim: olha assim, ó, do lado de cá tem um quadro assim, 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 assado. Vai lá na frente do quadro e olha para o quadro. E o cara começou a olhar para o quadro, não estou vendo nada, olha bem para o quadro. E ele começou a olhar para o quadro. Quem estava falando isso para ele era o cego.
E quando ele começou a olhar para o quadro, irmãos, ele viu uma imagem de um Exu que estava ali naquele quadro, e Deus então mandou ele retirar aquele quadro e destruir. Ele não conseguia ver, mas o Senhor abriu o olho do cego, e o cego mostrou para ele, irmãos. Aleluia! É Deus cuidando do seu povo. E nós muitas vezes enxergamos muito bem, mas às vezes não vemos um palmo na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, irmão, ele enxergou o que muitos não enxergavam, que ali estava passando Jesus, o filho de Davi, e a ele clamou por misericórdia. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Tópico 3. Então aqui diz assim: eu aprendi que, quando precisamos de ajuda, Jesus é o nosso socorro bem presente. Podemos ter a certeza de que Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Amém? A fé no servo nos mantém firmes. A fé no Senhor nos mantém firmes. Por quê? Porque Ele é inabalável. Aleluias. Não tem um louvor que diz que, né, os que confiam no Senhor, isso está na Bíblia, no Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Prestou atenção no que está escrito? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você permanecerá, porque você está firmado na firme rocha, que é o Senhor, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé nele nos mantém firmes. A fé no servo realiza o impossível. O fluxo da história nos faz ver que nesta hora, algumas pessoas trouxeram-lhes um homem que era surdo e falava com dificuldades. Estes rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Eu estava olhando essa mensagem, fiquei pensando assim, rapaz, se o camarada é surdo, como é que ele ouviu falar de Jesus? Tu já viu um surdo quando ele quer falar? Às vezes a pessoa, geralmente, quando é surda, ela é muda, porque ela não tem noção do que fala. Aí ela fica... Tu fica ali, né, nervoso. Tem uma menina surda que trabalha aqui no açaí, aqui da Dutra, que às vezes eu fico... quem não conhece o problema dela se assusta. Que ela fica... Tu passa ali, é surda, tu é surda. Porque ela não tem noção do que fala. Como é que um surdo vai ter fé? Mas alguém o levou. Aleluia. E ainda que ele nem tivesse fé, o Senhor, quando Ele quer operar, independe da minha fé, mas sim da sua vontade. E a vontade soberana de Deus. Você já viu relatos de pessoas que não estavam lá na oração, que não conhecia Deus, mas quando o Senhor deu a bênção, essa pessoa que não conhecia o Senhor também foi abençoada? Tu já ouviu um testemunho que o Senhor fez uma oração, um homem fez uma oração dentro de um quarto de hospital, e todos daquela ala, daquele andar foram curados? E não estavam ali presentes, irmãos. É a bênção de Deus. É a soberana bênção de Deus. O homem estava surdo. Não estou dizendo que foi exatamente isso. Eu estou apenas aqui contextualizando. Mas ele foi conduzido diante do Senhor para que ele pudesse ser curado. Como podemos ver, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe o dedo nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou na língua do homem. Nesta hora, Jesus olhou para o céu e deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, isto é, abre-te. Como é visto naquele instante, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade, irmão. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Que coisa estranha. Cuspiu, tocou na língua. Irmãos, são mistérios de Deus. Às vezes a gente percebe aqui, mas que situação complicada, né? Por que isso? Por que daquilo? Será que se o Senhor cuspisse na terra, pegasse ali o lodo, jogasse no meu olho, eu não dava um processo nele? Será que você está disposto a chegar lá no oftalmologista, ele fazer isso, fazer um barro com cuspe, jogar na tua rosto aqui, e você vai ali e se lava agora? Talvez se esse homem enxergasse, ele não deixava ele fazer isso. Aleluia. Irmãos,
Mas é ali que o Senhor realizou a grande milagre, porque a gente às vezes precisa vencer determinadas barreiras, irmãos. Aleluia! E a fé, milagre não se explica, milagre se vive. Aleluia! Porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, e Ele quer te salvar. Por que Jesus me ama? Por que Ele me tirou lá do lamaçal do pecado? Por que Ele tirou a mim e a você? Deu um banho de graça, colocou a sua palavra no meu lábio, deu, aleluia, uma nova vida, uma nova segmento na minha vida. Ou quando eu ia para um lado, agora o Senhor me faz eu voltar para o outro. Por que Deus fez isso? Não sei, irmão. Eu não sei porque Ele morreu por mim. Eu não consigo explicar. Mas uma coisa eu sei, que o grande amor de Deus fez tudo isso por nós. E o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia, irmãos. Então, se ela diz aqui que a fé no Senhor, no servo, nos mantém firmes, nós não vamos perecer, vamos enfrentar a dificuldade. Aleluia. A dificuldade, ela vem, mas o crente passa. A dificuldade, ela se apresenta, mas o crente com Cristo Jesus, ele passa. Talvez você nem imagine a força que você tem, mas o Senhor, Ele conhece. Vai nessa tua força, varão valoroso, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha terra, eu não sei falar, Senhor, não tenho boca para falar. Moisés, quem fez a boca do homem? Aleluia. Irmão, confia no Deus que tu serve e viverás o milagre que Ele tem para você. Ainda que os meus olhos não entendam, ainda que os meus pés, aleluia. Aleluia, irmãos. De um lado era Faraó, de um lado era monte, na frente era o mar. Eu não sabia para onde eu ia. Me coloco aqui nessa condição agora. Ainda que os meus pés não saibam que direção eu tome, o Senhor vai, nem que tenha que abrir o mar para você passar, Ele vai. Vai até as últimas consequências. Louvado seja Deus. Irmãos, nosso Deus é Deus de milagre. A fé no servo faz a diferença. Aleluia. O choro do crente não é um choro de quem não tem esperança. Uma vez uma mulher entrou na casa do Senhor chorando como se o mundo tivesse acabado. E Deus me deu essa palavra, eu falei para ela, minha filha, o choro do crente é um choro de dor. É às vezes o luto, mas nunca foi um choro de desesperança. Porque a nossa esperança não morre. A minha esperança morreu um dia e voltou, louvou, aleluia, foi lá no centro da terra, tomou a chave do céu, do inferno, e vive e reina para sempre, Ele está vivo. A esperança do mundo, ela pode até morrer na última, que morre sempre, mas a minha esperança não morre. A minha esperança ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. Louvado seja Deus, Ele vai buscar um povo zeloso de boas obras, irmãos, e eu quero subir. Aleluia. Mesmo com todos os meus erros e defeitos, eu quero subir. Então, amados, a fé no servo faz a diferença. Deus, Ele sempre faz a diferença na vida do seu filho. Aleluia. Não é o pastor Moisés que diz assim, que com o filho a gente tem um tratamento diferente. Né? Embora o Antônio me chama de filhinho, meu filho, mas ele trata o filho dele diferente da minha vida, porque ele sabe que eu sou seu amigo e o filho dele tem um tratamento diferente, é diferente. O filho sempre é tratado de maneira diferente. Sempre há uma condição a mais. Sempre há uma passada de mão para poder dar uma outra oportunidade. Agora, quando o filho está obedecendo, quando o filho quer, quando o filho se esforça, irmão, não tem coisa melhor para um pai quando ele vê isso na vida do filho. Então, ele faz a diferença. Deus, Ele vai fazer diferença. Você que está aí à procura de uma porta e está lá, ó, batendo, aleluia. Talvez você nem saiba, mas a vida do Senhor, Ele tem algo para você na sua vida. Louvado seja Deus. Ele vai fazer diferença na tua vida. Louvado seja Deus. A fé no servo produz milagres. Isso aqui nós já falamos. Podemos dizer, sem medo de errar, que não basta apenas acreditar em nosso Senhor, se não expressarmos nossa fé nele. Lembra que eu falei que a fé, ela pode não ter sentimentos, é verdade, concordo, tá? Tá bom, pastor, se estiver ouvindo, mas ela tem suas expressões.
E a nossa expressão da fé é exatamente isso que nós falamos. Esforço, força de vontade, desejo, eu quero, eu vou alcançar, persistência. Então ele diz aqui, notamos que Marcos, em seu evangelho, nos mostra que se depositarmos nossa fé em Jesus, é possível testemunharmos o milagre em meio às tempestades da vida. Neste evangelho, assistimos que, enquanto o Filho de Deus esteve na terra, ele sempre socorria os necessitados, que eram conduzidos a ele. Desse modo, podemos dizer que a fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. Para Deus não há impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, já são 8h53. Como visto na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício do seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Então, irmãos, guarde esta palavra no seu coração. Não perca a fé, não. Não perca a fé, não. A política, irmãos, olha, eu tinha um hábito de ouvir todos os dias, praticamente, quando não tinha trabalho. No jornal, irmãos, eu tô com ojeriza. Eu vejo tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, irmão, que eu estou desistindo de ver. Eu tenho um site aqui que me manda todo dia aí fulano fez isso, fulano colocou não sei o que no Banco Central, fulano botou não sei o que, meu Deus do céu, mais um gigante da estatal caiu, mais desemprego à vista. Irmão, eu fico, meu Deus do céu. Irmão, dá vontade até de voar e fugir. Dá vontade de virar fumaça. Mas não perca a fé, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor não perdeu o controle da situação. O céu não está em crise. O mundo vai viver sua crise. Mas nós não estaremos nela. Porque o céu não está em crise. E quando a escassez vier, Deus, no momento certo, irá prover para o seu povo. Então, fique tranquilo. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.